Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Sou o aluno Luiz Vitor Andrade Lindoso, do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão. Estarei ministrando a aula aqui sobre gênero e tipologia textual. Tem um plano de aula que eu vou expor alguns objetivos, que é aprender os conceitos, e características sobre o tema, conhecer os gêneros e os tipos durante o cotidiano dos alunos e identificar as produções e os tipos de gêneros textuais. E os materiais a serem usados é curso, giz, quadro, pincel, lápis, caneta, data show, avaliação de 100 serão avaliados por mim à medida que forem participando da aula, tá? Bom, turma, o que é gênero e tipologia textual? Vou passar um slide para vocês. Professor, o que é gênero e tipologia textual? Calma, aluno. Bem simples isso, tá? Tipologia textual, ela diz respeito à estrutura que aquela construção textual está sendo executada, ou seja, diz respeito a como o texto se apresenta e as características definidas. Vale ressaltar que a tipologia textual ela tem por praxe, tá? Por regra, a estrutura ela tem uma estrutura fixa, até mesmo para poder identificar quais são os tipos textuais que aquele gênero pertence, tá? E como se apresenta durante esse texto? Ah, professor, como é que se apresenta? A gente vai ver características, por exemplo, a narração, que é uma das primeiras tipologias que irei abordar aqui na aula, você vai observar que ela tem características fixas que vão estar presentes em todas as construções que pertencem a esse tipo, tá? Por exemplo, vai sempre contar uma história, seja ela imaginária, tá? Vai ter um narrador de primeira ou terceira pessoa, tá? São esses os tipos e características que são definidos já, fixos, que você vai conseguir delimitar quais gêneros pertencem a cada tipologia, tá ok? Bom, turma, e aí a gente vem para a classificação das tipologias. A gente sabe que, enquanto a tipologia diz respeito à estrutura social daquele texto, e a gente tem essa classificação, que eu vou trazer 6 classificações para vocês: narração, descrição, argumentação, prescrição, exposição e injunção, tá? São essas 6. Bem simples, bem de leve mesmo, uma coisa bem tranquila de aprender, tá? A gente vai começar com narração. Narração, ela diz respeito a uma história, ela conta uma história, principalmente, onde vai ter nessa história uma ação de tempo, de espaço, onde está ocorrendo a história. Vai ter os personagens dessa história. Por exemplo, um conto tem personagens, uma novela tem personagens, são todos exemplos de narração, tá? Tem o desfecho da história, tá ok? E aí a narração, por exemplo, o conto, a novela, o filme, tá? Faz parte da narração, e você vai entender e vai perceber que todos eles têm características definidas apenas pela narração, certo? Pode sim, aluno, uma narrativa haver uma descrição de um lugar, mas predominantemente vai ser uma narração, tá? A descrição, ela é uma construção que vem a descrever, ela é muito rica em verbos de ligação e adjetivos, tá? Ela vai descrever toda uma característica, ela vai dar características, na verdade, vai descrever propriedades de um objeto, por exemplo. E são exemplos disso, lista de compras, currículo, que vai descrever todo aquele, por exemplo, o currículo vitae. Ele é considerado uma descrição, porque ele descreve todos onde você passou, onde você trabalhou, quais são suas formações, seus dados, tá? Em dados pessoais, alguns deles, tá? Então é uma forma de descrição, aluno. Argumentação. Professor, mas eu já ouvi falar que em dissertação também. Sim. Esse tipo ele pode ser chamado de argumentação ou dissertação. Dissertativo ou argumentativo, tá?
Essa tipologia, eu acho ela bem mais simples, tá? Ela vem se referir àquelas construções textuais onde você defende um ponto de vista, uma tese, tá? Quase que sempre tem uma opinião, como em redações de concurso, de provas de vestibulares, que você tem que defender uma tese. Você não pode, em momento nenhum, ser incoerente, tá, com sua tese. A argumentação é uma tipologia onde cabe essa dissertação, redação dissertativa, cabe artigo de opinião também, monografia, conferência também. O prescritivo eu acho interessante porque ele é bem confuso com o injuntivo, galera. Mas não se engane, mano. Você que vai passar de letra, tá? Preste atenção. O prescritivo, ele também instrui, tá? Ele também exerce ordens. Só que ele tem um caráter coercitivo, tá? Ele tem um caráter coercitivo, porque o leitor, ele não tem ação, tá? Quais são exemplos de um caráter coercitivo? Lei. Lei tem um caráter coercitivo. É aquilo e acabou, tá? Leis, normas, regras da Constituição Federal, o Código da Constituição Federal também tem um caráter coercitivo, que faz parte dessa tipologia prescritiva, que te prescreve algo e também te instrui, tá? E aí a gente tem a exposição, a tipologia expositiva, esse é bem simples, que é notícia de jornais, tá? Revistas, verbete de dicionário. Ele expõe também, às vezes a resenha também pode caber aqui, expõe um determinado assunto, tá? E o injuntivo, como eu falei, que ele é bem confuso com o prescritivo, mas ele tem essa diferença de não ter o caráter coercitivo, ele é instrutivo também, como receita de bolo. Por exemplo, quebre 3 ovos numa bandeja e coloque leite. Você pode quebrar 3 ovos numa bandeja, só que pode ser quadrada, redonda, entendeu? É uma ordem que você tem que seguir um passo a passo, tá? Seguindo essa parte de classificação, a gente termina de entender o que é a tipologia. A tipologia, como já falei, ela tem essa estrutura fixa. Ah, professor, como assim estrutura fixa? Não entendi muito bem. Bom, você pode perceber que em cada uma das tipologias tem uma característica que diferencia das outras. E essa é uma estrutura fixa de cada uma delas. Tá entendendo? E agora a gente vai entender o que é o gênero textual. O gênero textual diz respeito à intenção dele, é transmitir, né, a mensagem do interlocutor de forma efetiva e clara, tá? Sempre tendo em vista o caráter comunicativo, tá bom? Caráter comunicativo. Ele tem sempre esse foco na função comunicativa, como está aqui no slide. E ele apresenta um conjunto ilimitado, né, de características determinadas de acordo com o autor. Conteúdo do que ele vai falar, composição do que ele vai falar e função, que é a função comunicativa. O gênero textual, gente, nada mais é do que a função comunicativa no dia a dia. Ou seja, professor, não entendi. Luiz, não entendi. Calma. A gente falou que a tipologia, ela é uma estrutura fixa. Então, o gênero textual ele já é mais flexível, porque ele tá no cotidiano, saca? Ele tá no cotidiano de cada um de nós. Por exemplo, um tweet. Um tweet, ele é um gênero textual, tá? Mas ele é uma tipologia, ele pertence a alguma tipologia? Depende do tweet. Se o tweet for descritivo, se o tweet for descritivo tiver todo o caráter descritivo, ele vai pertencer à tipologia descritiva. Mas ele saca que ele é um gênero textual, mesmo que... Porque a tecnologia nos trouxe ele, né? O texto do Facebook, ele é um gênero textual também. Ele pode contar uma história, pode ser uma corrente, tá? O próprio WhatsApp, saca que isso tudo tem a função comunicativa, então é um gênero textual, tá? Ficou mais simples para entender? Tá, ok. E aí a gente tem aqui uma tabelinha de classificação, só para a gente poder dar uma brincada aqui com o nosso conhecimento e para vocês poderem fixar, tá?
Na parte superior, na horizontal, tem a tipologia, os tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo, prescritivo, expositivo e injuntivo. Na vertical, a gente tem os gêneros, tá? Aí no narrativo a gente tem o conto, biografia, fábula, novela, filme, lenda, tá? No descritivo a gente tem diário, relato de uma viagem, lista de compras, currículo. No argumentativo a gente tem artigo de opinião, porque a gente defende uma opinião, uma tese, tá? Um determinado assunto. Crônica, editorial. Prescritivo, leis, código de constituição, que é aquele caráter coercitivo. O expositivo, resumo, reportagem, notícia, cardápio, tá? Injuntivo, bula, manuais de uso, de instrução, tá? Professor, eu posso ter um gênero que pertence a duas tipologias? Pode ter que ele apresente mais de uma tipologia, mas se for cobrado em uma prova, prevalece aquela que tiver predominância maior na construção, tá? E aí, gente, espero que vocês tenham entendido essa parte, é bem básico mesmo, é bem simples de entender. Espero que a aula tenha sido boa. Eu estou aqui no serviço, mas deu de dar aula tranquilo para vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui na turma, tá? E a gente tem um resumo, que eu gosto de fazer um resumo para ficar bem mais simples, para a gente poder visualizar melhor. O que é tipologia textual? Ela relaciona-se com a forma que os textos se apresentam, né? Ou seja, como ele se caracteriza na presença de alguns traços linguísticos, que são aquelas características definidas de cada um dos 6 que eu lhe apresentei. O gênero textual, ele diz respeito ao uso social da construção textual, ou seja, o caráter comunicativo, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Foi um prazer. Um abraço, viu? Tchau.